Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia nas últimas 24 horas e os resultados da semana diplomática, né? Tivemos bons resultados para a Ucrânia. Felizmente, o fronte diplomático avançou bastante. Essas notícias foram sugeridas por Jack Bauer, Borba Gold e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Hoje eu estou usando a camisa do CSI, o Movimento Combustível Sem Imposto. Dá uma olhada lá na página deles, é csibr.org. Eles brigam para reduzir os impostos no combustível. Tem tido algum sucesso. Entra lá que você vai ver, é muito legal o trabalho deles. Bom, esse é mais um dia que não vemos grandes mudanças aqui na linha de frente. Aqui em Severodonetsk, que é o principal teatro de operações, houve até um certo recuo dos russos aqui, vocês podem ver. Mas, na verdade, não mudou grandes coisas, né? O fato é que a iniciativa russa está diminuindo, certamente, no mínimo isso. Conseguir avançar como eles estavam avançando antes, eles não estão conseguindo mais. Eles podem estar reagrupando, certamente estão fazendo isso, estão reagrupando, como a gente já falou, para tentar o ataque a Sloviansk. Aqui eles vão ter que cruzar o rio em pelo menos uma posição nessa região aqui. E estão tentando também expandir essa região aqui em torno de Popasna, tentando cortar a linha de comunicação que os ucranianos têm aqui com Lysychansk e Severodonetsk, né? Então, é principalmente aqui que a gente está vendo a ação, foi principalmente aqui em Popasna. Em Severodonetsk mudou muito pouca coisa, o que, lógico, não quer dizer que não teve muita briga lá, não teve muito enfrentamento, né? É uma guerra de atrito, é uma guerra muito dura, muita gente morre, é muito triste isso. Mas o que mostra claramente esses dias todos em que os russos não conseguem avançar é que talvez eles tenham chegado no máximo da capacidade deles de avançar, né? E nesse sentido a gente teve uma outra boa notícia, que foi essa história aqui, ó, ontem os ucranianos destruíram um grande depósito de munição russo na cidade de Krustalny, em Luhansk, né? Krustalny tá aqui embaixo, é bem longe mesmo, tá bem na retaguarda dos russos, mas você vê, agora os ucranianos têm mísseis e têm obuses de maior capacidade. Eles, sabendo onde estão os depósitos de munição russo, eles podem atacar. E isso pode ser uma coisa que vai fazer uma diferença enorme. Por quê? Eles destruindo essa grande quantidade de armas aqui vai dificultar justamente a ação aqui na frente de batalha, porque o pessoal não vai ter mais tanta munição para usar. Foi exatamente o que está dizendo aqui. Essa aqui é a tradução de um artigo que saiu num blogger da LPR, né, da República de Luhansk, né, um dos caras lá separatistas e coisa e tal. E daí ele está criticando o fato deles terem deixado esse depósito com tanta munição no mesmo lugar, né? Porque os ucranianos, de alguma forma, descobriram isso, atacaram, e isso pode pode dificultar a ofensiva deles lá em Lysychansk. Talvez vai parar por um tempo essa ofensiva em Lysychansk, justamente porque eles têm feito uma ofensiva muito baseada em obuses, né, em artilharia. E sem projéteis de artilharia, eles não têm como fazer isso. Então, é possível que a gente veja nos próximos dias isso aqui ainda ficar mais devagar ainda do que já está. Já está bastante devagar, né? Ele já não consegue avançar há bastante tempo, a tendência é ficar ainda mais devagar. Outra novidade que a gente tem é que está confirmada a ocupação ucraniana nessa floresta aqui ao lado de Izium, tá? Não aparece aqui no mapa, mas aqui no Instituto para Estudo da Guerra eles já falam isso como confirmado. Aqui eles mostram aqui que já houve, os ucranianos subiram, né, atravessaram o Severodonetsk, os próprios russos estão confirmando isso, eles já estão nessa região aqui. Vamos ver se eles conseguem fazer alguma ação aqui para interromper esse avanço russo aqui nessa região, né? Porque, de fato, houve uma outra notícia não muito boa ontem, que foi os russos tomaram Dovenk. Finalmente, os russos tentam tomar Dovenk desde início de abril. É impressionante, uma cidadezinha pequenininha, mas os ucranianos estabeleceram uma linha de defesa ali bastante forte, e desde abril que os russos tentam tomar Dovenk e não conseguem. Agora que eles tomaram Dovenk, pode ser que eles consigam avançar mais rapidamente em direção a Sloviansk. Isso é uma coisa preocupante, mas por hora vamos só ficar atento, né, ver o que está acontecendo. E quem sabe também essa contraofensiva ucraniana aqui em Izium não consegue impedir esse avanço deles, né?
Em Kharkiv não houve nenhuma novidade, de novo, a gente teve várias brigas aqui, vários confrontos, mas não teve nenhuma mudança significativa. Da mesma forma, aqui em Kherson, né, também não teve nenhuma mudança significativa, embora continue havendo todas aquelas disputas que a gente já mencionou aqui nos últimos vídeos, né? Essa ofensiva de Kherson aqui é muito importante justamente porque Kherson é absolutamente essencial para a Rússia, principalmente esse canal que fornece água para a Crimeia. Então os russos não podem deixar os ucranianos retomar Kherson, eles vão precisar tirar a força daqui para jogar para cá. Eles vão ficar cada vez mais enrolados nessa operação de passar coisa de um lado para o outro, né? Enfim, essa é a situação na linha de batalha. Acho que o principal de se observar aqui é como a Rússia não está conseguindo mais avançar. Até pouco tempo atrás ela conseguia avançar alguma coisa, pouca coisa, mas conseguia. E nos últimos dias a gente tem visto seguidamente eu falar que não avançou nada, não avançou nada e não avançou nada, né? Bom, aconteceu também, afundamos um naviozinho das forças russas, o Vasily Bek. É um tugboat, né, um rebocador, né, que estava sendo usado para levar tropas para a Ilha da Serpente. Lembra aquela ilhazinha que tem aqui nessa região aqui, né? Que os russos estão forçando muito ser uma base importante, coisa e tal, porque justamente eles sabem que não vão poder ficar usando barco por muito tempo aqui. Só que aí esse pessoal que estava indo para a Ilha da Serpente não está indo mais não, está ficando ali mesmo, né? Segundo está dizendo o meme aqui, a gente não sabe se é verdade, o tugboat estava levando justamente o sistema antidefesa, né, de defesa antiaérea para a ilha lá da Ilha da Serpente. Então deu problema, né? Não chegou, não foi uma boa estratégia. Não foi uma boa estratégia essa medida. Enfim. Mas eu acho que o mais importante dessa semana foi, sem dúvida alguma, o aspecto diplomático, né? Como a gente falou, muita coisa aconteceu no campo diplomático aqui. A gente falou, houveram 2 eventos no dia 15, um deles foi a reunião dos ministros de defesa em Ramstein, em que decidiram continuar o apoio para a Ucrânia, aumentar o número de armas, fornecer um monte de pacote de armas. E mais do que isso, eles decidiram que a partir daqui eles vão fornecer armas continuamente para a Ucrânia e vão conversar com o Zelensky para fazer um programa de longo prazo de conversão de todo o exército ucraniano, de todas as forças armadas ucranianas para padrões ocidentais, o que seria um passo necessário para a entrada na OTAN. Não é que eles estejam fazendo isso já visando a entrada da Ucrânia na OTAN, mas ficaria muito mais fácil depois disso a Ucrânia tentar entrar para a OTAN, né? E isso a gente já tinha falado ontem, a gente já tinha esse resultado. Agora, o outro resultado, que era o Conselho da Comunidade Europeia, acabou que aconteceu no dia 15, mas não tivemos o resultado dele divulgado, justamente porque os líderes de 4 países europeus, né, a França, a Alemanha, Itália e România, eles foram a Kiev, foi uma cerimônia muito bacana, acho que valeu a pena no final das contas. Muita gente tinha medo deles irem lá falar que, não, tem que negociar e coisa e tal, tem que ceder território e coisa e tal, e não foi nada disso que aconteceu. No final das contas, todos eles deram declarações claras de que é a Ucrânia que vai decidir o que fazer, né? Isso não quer dizer que eles não possam ter conversado com Zelensky em privado e falado, olha só, tudo bem, a decisão é sua, mas tem em mente que a gente acha que você devia fazer isso. Pode ser que tenham falado isso para ele, mas publicamente eles deixaram muito claro que é a Ucrânia quem vai decidir se vai ceder alguma coisa e quando vai ceder. Eu acho que não deveria ceder nada, porque a gente já viu o que aconteceu quando se cede para a Rússia, não tem jeito, isso só vai piorar, só vai gerar um problema maior ainda mais lá na frente, né? Enfim, fizeram várias moções de apoio e isso foi muito importante, isso é muito bacana. É bom saber que a Europa está do lado lá do Zelensky e os países também afirmaram que todos eles vão votar a favor do status de candidato para a União Europeia da Ucrânia, né? E porém é que eles falaram que não vão mandar tanques e aviões para a Ucrânia. Eles avisaram ao Zelensky que ficam com medinho do Putin, por algum motivo qualquer, mas vão mandar outros tipos de armamento, outras coisas eles vão mandar para a Ucrânia. Os Estados Unidos têm ajudado muito mais nesse sentido, a verdade é essa, e os países do Báltico, a Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, todos esses países têm ajudado muito mais a Ucrânia do que a França e a Alemanha. Mas enfim, é o que dá para fazer, acho que está razoável, é bom ter o apoio dos caras de qualquer forma.
O chanceler, o Scholz, falou que, né, a Ucrânia pertence à família europeia. Então, eu acho que o que tá visto nesse caso é que sim, vai sair a candidatura, o status de candidato da Ucrânia à comunidade europeia, né? E, de fato, hoje cedo, pouco tempo atrás, aqui 1 hora atrás, a Ursula von der Leyen anunciou finalmente o resultado do conselho que vai recomendar à Ucrânia o status de candidato. Não falou sobre a Moldova nem sobre a Geórgia. Então a gente não sabe se a Moldova e a Geórgia vão ser recomendados ou não, mas a Ucrânia vai. E o que vai acontecer agora, ainda tem a votação que vai acontecer na semana que vem, entre todos os Estados-membros, mas na situação que a gente está vendo agora, é praticamente certo eles aceitarem, é praticamente certo a Ucrânia ganhar o status de candidato à União Europeia, né? Esse status de candidato ainda não quer dizer que ela faça parte da comunidade europeia, ainda tem um monte de coisa que ela vai precisar mudar em termos de procedimentos, em termos de burocracia, até coisas de governo, para se adequar aos sistemas europeus, mas tudo indica que vai ficar só na mão da Ucrânia. O tempo que ela levar para fazer isso, ela consegue entrar para a comunidade europeia. E isso está tendo um efeito muito positivo até nas áreas que estão ocupadas hoje pelos russos. Por quê? Porque o pessoal da Ucrânia não é bobo. É muito melhor você fazer parte da comunidade europeia do que fazer parte da Rússia. A Rússia é um país que está quebrado, que representa o pior do autoritarismo, do contrassenso econômico. E a comunidade europeia tem um monte de defeito também, tá? Eu sou um que critico pra caramba a comunidade europeia, acho que tem um monte de porcaria ali. Mas comparar com a Rússia, meu amigo, não tem nem comparação, é muito melhor. No mínimo, você tem um ambiente que não é autoritário, não tem ditadores, não tem pessoas que mandam naquela região ali, né? Então, é uma boa notícia, saiu... Então, se você olhar os resultados todos dessa semana para a Ucrânia, foram os melhores possíveis. Tudo que ela esperava obter no fronte diplomático, essa semana ela obteve. É lógico, a candidatura, como eu falei, ainda vai ficar dependendo da votação na semana que vem, acho que é dia 22, mas tudo indica que vai seguir nesse caminho mesmo. E as armas também conseguiu mais armas e coisa e tal. A situação está caminhando bem. No fronte diplomático está indo tudo muito bem. A questão toda é, como a gente viu, no fronte da guerra em si, no fronte militar, também, se você considerar que a Rússia não consegue avançar há algum tempo, isso indica que o pessoal está com problemas lá, porque lembra, a Rússia tem o segundo maior exército do mundo. Não era para o segundo maior exército do mundo ficar nessa situação de não conseguir avançar. E o que a gente está vendo é isso, já há vários dias que eles não conseguem avançar, né? Mas mais do que isso, você considera que a Ucrânia está ganhando essa guerra quando você percebe o contexto geral da coisa. Primeiro, olha só, tem essa notícia aqui que saiu ontem, o Matheus Chance que forneceu ela, mas saiu em vários outros meios também, que documentos militares capturados com russos sugerem que Moscou imaginava que Kiev iria cair em 12 horas e o governo da Ucrânia iria fugir em 72 horas. Então, ou seja, é aquilo que a gente falou mesmo, estava na cara que a Rússia esperava uma vitória rápida na Ucrânia. Por quê? Simplesmente porque ela não tem como manter uma guerra por muito tempo, principalmente no aspecto econômico. As sanções estão matando a Rússia. Estão sim. Não acreditem nesse pessoal que está falando que não, a Rússia está vendendo óleo para não sei o que ela... Não, até está vendendo, mas não está ajudando em nada lá na economia russa. Está muito ruim. Estão fabricando número para tentar mostrar que estão bem, mas não estão. Então, a única expectativa que a Rússia tinha nesse confronto é se Kiev caísse rápido. Por quê? Se Kiev caísse rapidamente, daí ela podia dizer que botava um presidente tampão lá, pró-Rússia, e daí, agora não, pode deixar que a gente vai negociar no campo diplomático aqui, vamos acabar com isso, a gente vai negociar no campo diplomático e pronto. Só que com um presidente pró-Rússia lá dentro, que certamente iria afastar a Ucrânia da Europa e ia levar a Ucrânia novamente para a esfera de influência russa, né? E, lógico, sendo um aliado russo, ia entregar para o Putin tudo o que ele quisesse. Toda a costa do Mar Negro, tudo que o Putin quisesse, iria virar da Rússia, e, enfim. Né? Mas, como a gente viu, essa, na verdade, era a única forma do Putin ganhar essa guerra, se Kiev caísse. Kiev caindo, ele não teria problema nenhum. Agora, a questão toda, quando Kiev não caiu, o que ele está fazendo aqui é
esperando, ganhando tempo. Ele está esperando que a Europa se canse dessa guerra, pare de ajudar a Ucrânia, ou que a Ucrânia quebre de alguma forma, de forma que e chegue-se num acordo de paz, né, um cessar-fogo nessas linhas, porque ele sabe que ele não consegue manter esses territórios aqui. Ele só conseguiria manter a ocupação dele se ele tivesse tomado Kiev. Como ele não tomou, ele não tem o que fazer. Então, está mais do que claro que isso aqui mostra como essa guerra já está perdida para a Rússia. Ele não tem como ganhar. Eles estão jogando no tempo para ver se acontece alguma coisa e eles conseguem virar essa maré, né? Tem esse artigo muito interessante aqui do The Guardian, que fala basicamente isso que eu falei aqui também, que é justamente que a Rússia estrategicamente já perdeu a guerra na Ucrânia. Ah, mas eles entraram, destruíram um monte de coisa, mataram um monte de gente, como que eles estão perdendo e coisa e tal? Estão perdendo porque ganhar uma guerra não é conquistar território, é atingir seus objetivos. Conquistar território não adianta nada se você não tiver como manter esse território depois. Então, esquece. Ainda mais com a Ucrânia entrando na União Europeia, até o pessoal desse território está muito mais favorável a voltar para a Ucrânia agora do que antes, né? E dá para ver como é que isso deixou os russos chateados, porque já vem os robozinhos russos, já fica tudo falando de não, tem que jogar uma bomba atômica agora. Isso é o desespero deles, porque eles sabem que o Putin não tem como ganhar essa guerra, e o Putin não vai usar uma bomba atômica, eu já falei para vocês os motivos várias vezes, não ajudaria ele em nada isso daí, ao contrário, só pioraria a situação da Rússia. E o fato é esse, o Putin está esperando um milagre nessa guerra, ele não tem mais como ganhar essa guerra. E, lógico, ele deu uma retaliada ontem, mas olha só, isso aqui não é bem uma retaliada, tá? Isso daqui, na verdade, é aquela situação da turbina que está no Canadá. Repara o que a Rússia está tentando fazer, ela está tentando dividir os países europeus para fazer a quebra das sanções, né? O que ela está querendo agora é só que essa turbina seja retornada para a Rússia, ela está alegando que ela não tem como manter a pressão no gasoduto, e eu acredito que sim, é verdade, ele não tem mais peça de nada, e daí eles só estão conseguindo mandar 60% do total de gás que iria normalmente nos gasodutos lá. Então ela cortou o gás para a Rússia, desculpa, para a França. Isso não é problema para a França ela tem gás da Argélia, então ela consegue se abastecer com certa facilidade. Também diminuiu gás para a Itália e para a Alemanha, ou seja, foi uma espécie de punição pelo encontro em Kiev ontem, dá para vocês verem que doeu lá nos russos esse tipo de coisa. Mas, como eu falei para vocês, isso daí não quer dizer nada, é até bom, porque isso machuca também a Rússia, que para de vender gás para a Europa nessa situação, né? Como eu estava falando, aquele negócio das sanções estarem fazendo efeito, né? Da Rússia tentando fingir que não faz efeito, mas faz. Olha essa reunião aqui, que a queda dos carros, a venda de carros novos na Rússia caiu, aqui está dizendo 51%, na verdade 83%, a gente já falou sobre isso. Mas o Putin falou não, que ele pediu para o pessoal entender por que o preço dos carros subiu. Quer que desenha para você, Putin? Pois é, você sabe, pô, por causa da porcaria da guerra, sem sentido nenhum que você inventou. O Banco Central da Rússia recomendou que os bancos não paguem dividendos aos acionistas, porque as condições de transformação da economia russa e coisa e tal, ou seja, o que eles estão falando aqui, a coisa tá brava, a coisa tá ruim. Eles estão mantendo os números lá no positivo, os números legais para a Rússia, só à força, só usando o Banco Central russo. Na prática, a situação não está nada boa. E até a presidente do Banco Central russo, a Nevira Nabiullina, ela falou que, olha só, que a gente temos que centrar na iniciativa privada para não voltar à União Soviética. E esse é o problema deles, né? Porque voltar para a União Soviética eles conseguem com certa facilidade. A iniciativa privada é que vai ser mais complicado. Os milionários estão todos indo embora, ninguém mais acredita que a Rússia tenha futuro. Então, no final das contas, eles vão acabar voltando para um modelo União Soviética, né, em que o governo cuida de tudo. O governo já estatizou as fábricas de carro lá da Renault e coisa e tal. Já virou empresa estatal. É um passo em direção à União Soviética. E mais um monte de coisa lá está sendo feita dessa forma, com o governo assumindo as empresas, porque a empresa foi embora,
porque a empresa não quer mais operar na Rússia. E eles vão ter um problema realmente. Eles próprios estão admitindo o problema dessas sanções lá na Rússia, né? Bom, um outro caso totalmente independente, mas não menos assustador. Um espião russo se passou por um brasileiro para tentar entrar no TPI, no Tribunal Penal Internacional, onde o Putin será julgado pelos crimes que ele está cometendo na Ucrânia, né? Já existe um processo, o pessoal já está lá na Ucrânia colhendo provas das agressões do Putin, então ele vai certamente sofrer um processo nesse tribunal. Se vai ser a revelia ou se ele vai estar lá sentado na cadeirinha lá e vai para a cadeia, a gente não sabe ainda. É bom lembrar que às vezes é muito comum você pensar assim, não, mas o Putin não tem como ser punido, ele vai ficar lá na Rússia, a Rússia não vai entregar o Putin para ser punido no Tribunal Penal Internacional, né? Então depois você procura um cara chamado Slobodan Milosevic, e você vai ver que o país dele entregou ele para ser julgado nessa corte também há um tempo atrás, né? E o que vai acontecer com Putin, segundo diz o pessoal, ou vai ser o Slobodan Milosevic, que vai pegar cadeia para o resto da vida devido a esses crimes de guerra, ou vai ser pior, vai ser Muammar Gaddafi, né? Enfim, mas esse caso aqui é assustador. O Sergei Vladimirovich Cheskazov fingiu ser um niteroiense Victor Miller Ferreira para ter acesso ao tribunal que investiga crimes. Ele ia entrar como um estagiário no tribunal. Olha que coisa, né? Por que ele usou a identidade brasileira? A identidade brasileira, infelizmente, dá muita margem a isso. Por quê? Primeiro, porque brasileiro pode ser qualquer coisa. Pode ser um japonês, pode ter uma pessoa com feições japonesas, pode ter identidade brasileira, uma pessoa negra pode ter identidade brasileira, uma pessoa loura de olhos azuis pode ser brasileiro. Então é um problema isso. Assim, isso facilita para esse pessoal, né, se passar por um brasileiro. O passaporte brasileiro é muito visado por esse tipo de gente justamente por isso, né? Igualmente nos Estados Unidos seria possível também, mas nos Estados Unidos o pessoal tem mais cuidado com isso daí. Na França também, a França também é muito diversa culturalmente, né? Mas enfim, no final das contas mostra o problema que o Brasil tem com isso. Por quê? O cara tinha identidade brasileira, tinha passaporte brasileiro, tinha uma história que ele vinha construindo há mais de uma década, que ele era os pais, não sei o que lá, vieram para Niterói, mas eles não eram casados, e daí o pai abandonou a mãe. É engraçado, ele conta toda a história aqui, né, para contar uma história de vida dele, como se ele soubesse a história de vida dele. Só que é tudo falso, nada disso aconteceu. Ele não é de Niterói, ele não é brasileiro, coisa e tal. Mas isso mostra o problema que a gente tem aqui. Alguém emitiu essa identidade para ele, alguém gerou esses documentos para ele. No final das contas, a quantidade de espião russo, de operativo russo aqui no Brasil deve ser muito grande. O pessoal tinha que fazer alguma coisa quanto a isso. E, afinal, bom saber que o Paulo Guedes está do lado correto das coisas. O Cláudio Humberto está avisando aqui que o Paulo Guedes brigou com o Itamaraty brasileiro porque o Brasil não assinou a carta contra a Rússia lá na Organização de Comércio. Fez muito bem. O Paulo Guedes está certo nessa coisa. Paulão, bota essa ideia na cabeça daquele cara, cabeça dura que é o Bolsonaro. Ficar do lado da Rússia não vai trazer nada de bom para o Brasil. Ah, mas vai proteger... Que não proteger a Amazônia, meu amigo? A Rússia é a primeira que está invadindo a terra do outro país lá porque ela quer mais território. Se ela quiser invadir a Amazônia, ela invade também, porra. Pronto, acabou. Você acha que vai proteger alguma coisa? Putin vai proteger alguma coisa? Ah, vão dar bomba atômica para o Brasil. Para com isso. A Rússia está quebrada, não consegue fazer mais nada, a economia deles está destruída. Eles não vão conseguir cooperar em nada com o Brasil. Esquece essa coisa. Abandona a Rússia. Você vai afundar junto com esse barco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.